Não faz muito tempo, cientistas da Islândia avistaram um grupo de orcas se divertindo, navegando e se comunicando despreocupadamente. E de repente, o barulho aquático parou e as orcas fugiram, evitando um possível confronto. E essa rápida mudança de comportamento foi causada pela chegada de um visitante indesejado dos mares, a baleia-piloto, um predador de primeira linha que poderia roubar a cena até mesmo das orcas mais poderosas. E aqui encontramos a arquirrival da baleia assassina, a baleia-piloto. E caso você não saiba, as baleias-piloto são um grupo notável de golfinhos oceânicos, classificados como os segundos maiores após as orcas. E elas pertencem ao grupo Globicephala, que inclui duas espécies, a Globicephala melas, também conhecida como baleia-piloto de nadadeiras longas, e a Globicephala macrorhynchus, conhecida como baleia-piloto de nadadeiras curtas. E enquanto elas nadam pelas ondas, essas duas espécies apresentam uma semelhança física impressionante, o que torna difícil diferenciá-las. Por isso, cientistas examinam seus crânios para identificar a espécie. Mas, no entanto, seus habitats contam com uma história diferente. Pois enquanto as baleias piloto de nadadeiras longas preferem águas mais frias, suas contrapartes de nadadeiras mais curtas habitam as águas tropicais e subtropicais. E o nome da baleia-piloto surgiu da crença de que elas eram pilotadas por um líder. E o nome do grupo vem da junção da palavra latina globus, que significa um objeto esférico, e do grego kepale, que se traduz como cabeça. E essas características marcantes ganham vida de maneira fascinante, e elas têm uma aparência geralmente cinza escuro ou ébano, com manchas mais claras que lembram uma cela cinza. E logo após a barbatana dorsal, que é curvada para trás. E vale lembrar que as baleias-piloto são mais corpulentas que a maioria dos golfinhos e têm um melão notável e muito grande, o que dá um toque interessante ao seu rosto. E suas nadadeiras são em forma de meia-lua, com arte de cauda achatadas nas laterais, como é comum na família dos golfinhos dentados. E elas têm de 7 a 9 dentes compactos e fortes em cada mandíbula. E ambas as espécies de baleia-piloto apresentam dimorfismo sexual, com grandes diferenças em tamanho e peso entre os machos e as fêmeas. E como pouca gente sabe, as baleias-pilotos de nadadeiras mais longas se destacam como os verdadeiros pesos pesados em comparação com as de nadadeiras curtas. E as adultas de nadadeiras longas geralmente medem de 5 a 7 metros de comprimento, com os machos superando as fêmeas em cerca de 1 metro. E o peso varia entre as impressionantes 2,5 toneladas e 4 toneladas. Já as adultas de nadadeiras curtas costumam atingir um tamanho corporal de até 7 metros e uma capacidade de suportar uma carga de alto nível de 4 toneladas. E essas criaturas enigmáticas são conhecidas como as chitas das profundezas. E elas desenvolveram uma técnica de caçar peculiar durante suas caçadas, mergulhando rapidamente com um movimento parecido com o de um torpedo, atingindo até 32 km por hora e mantendo esse ritmo alucinante por impressionantes 200 metros. E para conseguir isso, as baleias-piloto geralmente respiram várias vezes antes de submergirem por alguns minutos. E diferentemente dos cachalotes e das baleias de bico, quando estão à espreita, as baleias-pilotos aumentam a energia na mesma profundidade, mesmo quando estão perto do final de seu mergulho. Ainda não se sabe ao certo, mas elas correm talvez para agarrar sua presa, seguido por uma série de rajadas rápidas. E esse comportamento é tudo menos comum, pois você pensaria que prender a respiração e nadar lentamente seria jogada inteligente, mas não para elas, pois aqui a natureza tem seu próprio plano. E seu metabolismo turboalimentado permite que elas corram em profundidades tão extremas que conseguem manter seu frenesi por mais de 10 a 15 minutos. E embora possam explorar profundidades impressionantes como 1 km, a maioria de seus mergulhos é mais rasa, ficando entre 30 e 60 metros quando o sol está alto.
e indo fundo quando as estrelas surgem. E em contraste com esse conjunto excepcional de características, esses golfinhos oceânicos têm um estilo de vida bastante nômade, sempre em movimento em busca de sua próxima refeição. E como os principais predadores das profundezas, eles se alimentam principalmente de lulas, mas não são seletivos quanto à comida. E também gostam de bacalhau do Atlântico e pregado da Groenlândia, a cavalinha do Atlântico, o arenque, a pescada, a cação espinhosa e até mesmo os polvos estão no menu quando as baleias pilotos sentem vontade. E não se espante se as pegar jantando outros mamíferos marinhos por aí, pois quero dizer que as baleias piloto são as valentonas dos mares. E não é de se admirar que as cachalotes, por exemplo, aqueles grandalhões gorduchos, não estejam exatamente dando as boas-vindas a elas. E embora não haja nenhuma prova concreta de que as baleias pilotos representem uma ameaça real para os cachalotes, talvez elas estejam apenas os assustando por diversão. E em agosto de 2016, uma gangue de cerca de 40 baleias pilotos se envolveu em um grande confronto com uma pobre jubarte indefesa. Mas o drama não para por aí, pois como mencionei anteriormente, esses enigmas oceânicos podem até fazer as orcas suarem frio em diversos pontos do mundo, pois as baleias pilotos de barbatanas longas foram flagradas perseguindo e assediando as supostas predadoras, as orcas. E as motivações exatas por trás dessas atividades permanecem um mistério. Mas alguns sugerem que poderia ser uma competição por presa ou uma tática antipredador muito inteligente. E de qualquer maneira, a interação entre essas duas espécies é mais complexa do que parece. E recentemente, uma fêmea adulta de baleia assassina da Islândia foi vista com a baleia piloto recém-nascida a acompanhando, formando uma dupla mãe e filhote, deixando cientistas intrigados. E essa mesma baleia assassina foi depois avistada se unida a um grupo maior de baleias piloto um ano depois. Se esse pequeno filhote foi acolhido pela orca ou simplesmente se juntou ao grupo, ainda é um grande mistério. E às vezes as baleias pilotos pegam as orcas de surpresa por trás, o que reforça a ideia de que estão sempre atentas e prontas para se defenderem, mesmo quando não há ameaças à vista. Mas, no entanto, o que realmente intriga nessas interações é que as baleias pilotos de barbatanas longas na costa sul da Austrália foram flagradas imitando as vocalizações das orcas enquanto procuravam por comida. E acredita-se que esse comportamento peculiar funcione como uma forma de dissuasão, evitando que grupos de orcas se aproximem demais do território das baleias piloto. E por esse motivo, alguns pesquisadores irlandeses sugerem que são apenas as baleias pilotos que realmente podem causar preocupações para as baleias assassinas. E de maneira irônica, em meio a todo esse drama oceânico de rivais, os humanos acabam sendo os únicos predadores das baleias piloto. E caso você não saiba, o pastoreio de baleias é um método que envolve uma frota de caçadores e barcos formando semicírculos atrás de grupos de baleias pilotos próximo à costa e lentamente os conduzem em direção a uma baía onde são deixados à mercê e enfrentarem seu destino sombrio. E esse gigante dos mares eram alvos da caçada devido aos seus ossos, óleo e até mesmo por seu potencial como fertilizante. E infelizmente as baleias pilotos também foram vítimas de capturas acidentais, que são quando os caçadores sem querer as pegavam. E por sua vez, as baleias pilotos geralmente não demonstram muito interesse nos seres humanos. E muitas vezes elas mantêm uma distância tranquila quando se deparam conosco. Mas no entanto, esse comportamento pode não ser verdadeiro em todas as situações. Pois em 17 de maio de 1992, Lisa Costello e seu amigo, um cinegrafista, se depararam com um grupo de baleias pilotos na costa do Havaí, enquanto filmavam essas criaturas aparentemente inofensivas. E de repente uma delas beliscou a perna de Lisa e agarrou seu tornozelo,
a puxando cada vez mais para baixo da superfície da água. E ela ficou presa nas garras desse gigante marinho. E Lisa não tinha equipamento de mergulho, então teve que segurar a respiração durante toda a experiência. E quando seus pulmões estavam prestes a explodir, a baleia a trouxe de volta à superfície. E surpreendentemente, ela sofreu apenas ferimentos leves. Mas, no entanto, esse incidente é uma das raras histórias envolvendo baleias piloto. E os especialistas acreditam que a baleia piloto em específico, que Lisa encontrou, talvez estivesse apenas tentando se envolver em um comportamento de brincadeira em vez de ser agressiva de propósito. E ambas as espécies de baleia piloto são altamente sociais, vivendo geralmente em grupos que variam de tamanho, desde pequenos até grandes, com mais de 1000 indivíduos. Mas, no entanto, é mais comum ver grupos de 20 a 150 baleias pilotos juntas, e esses gigantes do mar também são conhecidos por suas brincadeiras na superfície, como quando batem suas caudas na água fazendo barulho, ou quando espiam com a cabeça acima da superfície, em um comportamento chamado spy hop. E além disso, as baleias piloto frequentemente se envolvem em encalhes em massa, que os cientistas acreditam serem resultado de seus laços sociais estreitos. E embora a causa exata desses encalhes em massa ainda seja um mistério, várias teorias foram propostas. E uma delas sugere que essas baleias podem ficar desorientadas por causa das mudanças no campo magnético da Terra, especialmente se elas confiarem muito nesses sinais para a navegação. E outra possibilidade é que elas sigam um membro doente do grupo que tenha ficado preso. E às vezes os grupos podem voltar várias vezes ao local onde ocorreu um encalhe anterior, devido ao apego emocional a um membro importante que ficou preso lá antes. E os machos de baleia piloto, tanto das espécies de nadadeiras longas quanto das curtas, mostram um comportamento de corte assertivo, marcado por golpes vigorosos e altos com seus melões. E essas espécies têm um sistema de acasalamento chamado de polígnia solta, onde os machos geralmente acasalam com várias fêmeas. E às vezes, porém, ocorrem situações em que os machos saem temporariamente de seus grupos para acasalar com fêmeas de outros grupos, o que ajuda a aumentar a diversidade genética. E dentro de suas comunidades de baleias pilotos, elas têm um dos ciclos reprodutivos mais longos entre os cetáceos, dando à luz aproximadamente a cada 3 e 5 anos. E o tempo de gestação para as baleias pilotos de nadadeiras longas é de 12 a 16 meses, enquanto para as de nadadeiras curtas é de 15 meses. E no caso das baleias pilotos de nadadeiras curtas, as fêmeas se tornam sexualmente maduras aos 9 anos, enquanto os machos alcançam a maioridade por volta dos 13 a 16 anos. Já nas baleias pilotos de nadadeiras longas, as fêmeas se tornam maduras por volta dos 8 anos e os machos aos 12 anos. E ambas espécies têm uma expectativa de vida de cerca de 45 anos para os machos e 60 para as fêmeas. E até o momento não sabemos ao certo o tamanho da população global de baleias pilotos, mas no entanto a lista vermelha da IUCN as classifica como um pouco preocupante, devido à estimativa de uma população grande de baleias piloto em todo o mundo. E você que chegou até aqui, peço que comente a seguinte frase: terror das orcas, para eu saber que você ficou comigo até o fim. E não esqueça de deixar o seu like e caso não tenha feito sua inscrição, já faça agora mesmo. Se quiser ficar por dentro de mais curiosidades do mundo animal e histórias incríveis como essa. E antes de sair aqui do nosso canal, eu te convido a conferir esse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. E lembrando, viu, caso você não saiba, sai vídeo novo toda quarta, sempre às 18 horas. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e te vejo nesse vídeo aqui, viu? Tchau!